quem está falando aqui é o professor Emerson Barbosa, da disciplina de Geografia, nosso canal Geografando, passando aí mais uma aula aí para vocês. E hoje nós vamos falar sobre relevo brasileiro. Então, galerinha, passando aqui para pedir a vocês, compartilhe o nosso canal, dê aquele like, divulgue, fortalece o nosso canal aí, para que a gente possa estar continuando fazendo esse trabalho e divulgando e trabalhando nossa disciplina de Geografia. Forte abraço aí para a galera do COC, curso Opção Certa, pessoal aí, galera do Rosa, meus alunos, a galera da João Saturnino, todo mundo aí, um forte abraço para vocês, hein? Fiquem em casa, momento crucial, esse período que nós estamos passando aí da pandemia. Forte abraço. Então, galerinha, hoje a gente vai falar sim sobre a questão do relevo brasileiro. E para isso, é óbvio, a gente precisa fazer a localização do território brasileiro. O Brasil localiza-se no continente americano, portanto, nós somos da placa sul-americana, ou seja, no continente americano, nós estamos na América do Sul. E é justamente na América do Sul em que nós falamos sobre o relevo e as características do continente sul-americano. Basicamente é dividido em 4 grandes províncias geológicas. Nós temos as partes que são formadas por escudos cristalinos, as partes que são formadas por bacias sedimentares, as partes que são formadas por dobramentos modernos e uma quarta que são chamadas de plataformas pantagônicas. Essas 4 províncias geológicas é o que compõe a América do Sul. Mas é óbvio que a nossa aula de hoje será estritamente relacionada ao relevo brasileiro. E quando nós falamos sobre o relevo brasileiro, galera, vale a pena nós salientarmos que o relevo brasileiro foi estudado por 3 grandes geomorfólogos. Esses 3 caras são preponderantes para nós entendermos como funciona este relevo. O primeiro é chamado de Haroldo Azevedo. O Haroldo Azevedo ele é responsável pela primeira compartimentação do relevo brasileiro. Ele é o cara que na década de 40 vai ser o pioneiro. Lembrem-se, década de 40 nós não temos toda essa integração da malha viária. Todo o processo para você analisar não era feito com tanta tecnologia como nós dispomos hoje, com técnicas como, por exemplo, a aerofotogrametria e as imagens de satélite que hoje nós dispomos. Na época, Haroldo Azevedo teve que ir de lugar em lugar para fazer a análise da compartimentação do relevo brasileiro. Esta é a primeira classificação. A segunda diz respeito a um grande geomorfólogo chamado Aziab Saber, da década de 58, mais precisamente a década de 60, aluno do Haroldo Azevedo. Esse cara, o Aziab Saber, ele vai fazer uma segunda compartimentação. E a terceira, e todas essas 3 compartimentações nós falaremos na aula de hoje, ela é justamente do Jurandir Roys, aluno do Aziab Saber. Então nós temos esses 3 caras, o Haroldo Azevedo, o Aziab Saber e o Jurandir Roys. Esses 3 geomorfólogos são importantíssimos para nós entendermos a compartimentação. Vou até dar um espaço aqui, ó. Dá um print na tela aí, ó. O Haroldo Azevedo, o Aziab Saber e o Jurandir Roys. Galera, primeiro, obviamente, sistemas de compartimentação, nós vamos falar sobre as características do relevo brasileiro. Primeira dica que eu dou a vocês, para os caras que estão fazendo Enem, vestibulares, vocês que estão aí estudando, queimando as pestanas, primeira característica o relevo brasileiro é considerado um relevo velho. É um relevo envelhecido. Devido, obviamente, nós nos encontrarmos numa posição no centro de uma placa tectônica, nós não sofremos choques de placas. Nós não temos aqueles movimentos que são chamados os movimentos orogenéticos e epirogenéticos. Por estarmos no centro de uma placa tectônica, o nosso contato sísmico ele é menos intenso. Daí nós não temos dobramentos modernos. O Brasil não tem dobramentos modernos. O Brasil, destacadamente, ele é distribuído em maciços antigos, né? E nós temos muitas bacias sedimentares. Então o Brasil ele é um relevo considerado baixo ou um relevo médio. E aí o Haroldo Azevedo, fazendo as compartimentações, ele vai fazer uma compartimentação, como vocês podem ver aqui. Esse é o mapa que vai mostrar a primeira formação que o Haroldo Azevedo vai falar. O Brasil mostrando em 8, basicamente o Brasil em 8 províncias geológicas. Ele vai colocar e dividir o Brasil em 4 planaltos
e em 4 planícies, como vocês podem ver aqui, algumas como as planície amazônica, o Planalto Central, a planície costeira e por aí, obviamente, a gente poderia distribuir essas 8 compartimentações. O Haroldo Azevedo, devido a ele ser um cara que não tinha tecnologia, afinal de contas, já falamos, ele vai fazer a primeira compartimentação na década de 40, ele vai utilizar um aparelho que é esse aqui, chamado barômetro, que ele serve para mensurar a pressão atmosférica. Então ele vai utilizar para saber qual é a cota altimétrica. É isso mesmo. Qual é o critério utilizado pelo Haroldo Azevedo? A altimetria. O que é altimetria? São, na verdade, as cotas de altitude. E aí, o que é que o Haroldo Azevedo utiliza como característica na sua compartimentação do relevo? A altitude. A altitude é o critério básico para ele definir o que é um planalto e o que é uma planície. Então perceba, é muito simplificado. É óbvio que você não pode dizer, então ele está errado. Não, ele estava naquele limite que era possível da década de 40. Então ele vai dividir o Brasil em 2 formas, em 2 províncias geológicas, planaltos e planícies. Como é que ele vai diferenciar o que é planalto? Planalto ele vai dizer que são relevos que têm uma cota altimétrica acima de 200 metros. E como é que ele vai classificar o que é uma planície? Cotas altimétricas abaixo dos 200 metros. Então, para Haroldo Azevedo, basicamente é isso. Haroldo Azevedo, qual o critério? Altimetria. Planaltos acima dos 200 metros, planície abaixo dos 200 metros. Bem simples e bem dividido. E como vocês podem ver novamente no mapa, essas são as 8 compartimentações do relevo segundo Haroldo Azevedo. Como vocês podem destacar aí, nós temos planície costeira, nós temos aí a planície amazônica, né? Nós vamos ter a planície do Pantanal, vocês vão ver aí o Planalto Central e dividido basicamente em 4 planaltos, em 4 planícies, 8 formas de compartimentação, beleza? Segundo cara, que também é um ícone, né, para a geomorfologia brasileira, é o Azia Absaber, este indivíduo aí que vocês estão vendo na imagem. O Azia Absaber, ele é importantíssimo, ele é um aluno do Haroldo Azevedo, e vamos dizer assim, não é que ele vai desfazer daquilo tudo que o Haroldo Azevedo tinha falado, mas ele vai aprimorar, ele vai melhorar. O aluno, a busca dele é sempre superar o seu mestre. E aí esse cara, o Azia Absaber, em década de 58, ele tem mais técnicas, ele tem mais condições de fazer um mapeamento melhor. Ele já dispõe de técnicas que vai facilitar para ele colocar o Brasil de formas diferenciadas e dividir o Brasil, por exemplo, em condições de conceitos, vamos dizer assim, de conceitos melhor do que o Haroldo Azevedo propunha. Quais foram os conceitos trazidos então ali pelo Azia Absaber? Primeiro ele vai definir o que é um planalto. Ele vai dizer que uma área, que vocês estão vendo o relevo, né? Vocês estão vendo aqui uma montanha, e ele vai dizer, ora, se essa montanha, o processo de erosão for superior ao de sedimentação, essa área aqui, isso vai ser um planalto. Se a essa outra área, o processo de sedimentação for superior ao de erosão, isso vai ser uma planície. Então, basicamente, o Azia Absaber vem dizer o seguinte, que se eu tenho um relevo, se eu tenho uma cota altimétrica em que está acontecendo a ação dos agentes externos, dos agentes modeladores do relevo, e esse processo de erosão é superior ao de sedimentação, então isso é classificado como planalto. O contrário se estabelece. Se essa área está recebendo mais sedimentos, está ocorrendo maior processo de sedimentação, em detrimento à erosão, está estabelecido uma planície. E aí o Azia Absaber vai trazer, obviamente, um novo entendimento para o conceito do planalto e do conceito do que é o planície. Então vocês já sabem, para o Azia Absaber, planalto é uma área em que o processo de erosão é superior ao de sedimentação. Já a planície, o processo de sedimentação, ou seja, a quantidade de sedimentos, ela é superior ao de erosão. E aí, obviamente, o Azia Absaber ele vai conseguir trazer, obviamente, uma compartimentação melhor e mais bem formatada para o relevo brasileiro. Vou até dar uma saidinha aqui, ó, para vocês dar um print na tela do Azia Absaber junto com o mapazinho aqui do lado. Pode dar o print aí, tô esperando, beleza?
Estão vendo aí? Então, por aí vocês dão para ver, por exemplo, como está a classificação do Absaber, como vocês podem continuar observando. Essa classificação ela vem, de certo modo, dar uma, vamos dizer assim, uma melhorada no que o Haroldo Azevedo tinha prometido, aliás, tinha promovido. Se vocês olharem, ao invés de ter 8 compartimentações, no caso serão 10. 7 planaltos e 3 planícies. Lembrando-se que o Absaber ele vai ter recursos melhores, como por exemplo a aerofotogrametria. A aerofotogrametria é uma técnica utilizada pelo Absaber que vai, de certo modo, fazer com que ele tenha um dimensionamento melhor ou consiga mostrar de forma mais aprimorada essas compartimentações do relevo brasileiro e, obviamente, aperfeiçoando aquilo que tinha sido proposto pelo Haroldo Azevedo. Ok? O terceiro cara é o Jurandir Roys, esse cara aqui que vocês estão vendo. O Jurandir Roys, ele já é um cara de 1980, ele já é um cara que é aluno do Azi Absaber, e vocês, por incrível que pareça, não vão gostar muito, porque ele vai aumentar a quantidade de planaltos e de planícies e vai trazer um novo conceito chamado depressão. Então nós vamos ter aí mais compartimentações. Enquanto o Haroldo Azevedo vocês tinham 8, no Azi Absaber 10, no Jurandir Roys, como ele tem muita técnica e ele faz parte de um projeto chamado Radam Brasil, era um sistema que era toda a vigilância via radares, via aerofotogrametria, via imagens de satélite, então ele vai ter técnicas e recursos melhores. Então ele vai classificar o Brasil em 28 compartimentações. Então lembra, o Haroldo Azevedo 8, o Azi Absaber 10, o Jurandir Roys em 28 compartimentações, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então, o Jurandir Roys, ele é um cara que vai ter mais condições e, obviamente, a forma como ele vem compartimentar o relevo brasileiro é muito mais aperfeiçoada do que o Haroldo Azevedo e do que tinha sido colocado, proposto pelo Azi Absaber. O Jurandir Roys, ele continua utilizando os mesmos conceitos do Azi Absaber, em que um planalto era uma área em que o processo de erosão é superior de sedimentação e que uma planície é uma área em que o processo de sedimentação é superior de erosão. O que é que o Jurandir Roys vem trazer de novo, além, claro, dessas 11 depressões e, obviamente, dessas classificações de 11 planaltos e 6 planícies? O Jurandir Roys vem trazer o conceito de novo de depressão. E o que seria essa depressão? Ora, depressão é uma área rebaixada em relação ao relevo circundante. Então vamos supor aqui, é uma área relativamente plana. Então, por exemplo, eu tenho uma área aqui plana. Mas imagine vocês que eu tenha um planalto desse lado. Eu tenho um planalto desse outro. E eu tenho outro planalto desse lado. Então aqui é uma área relativamente plana. Essa área é uma área rebaixada em relação ao relevo circundante. Então isso mostra que nós temos uma depressão. E aí o Jurandir Roys, ele vai trazer exemplos como a depressão sertaneja, que é uma das depressões mais importantes, por exemplo, do Nordeste. Essas depressões, elas geralmente são classificadas em depressões absolutas e em depressões relativas. Lembrando-se sempre, no Brasil, por exemplo, se cair lá que existem depressões absolutas, desconsiderar totalmente. No Brasil só existem depressões relativas. Oxe, professor, mas o que desgrama é depressão relativa ou absoluta? Fácil. A depressão não é uma área rebaixada em relação ao relevo circundante? Há regiões no mundo que existem depressões que estão abaixo do nível do mar. Por exemplo, a porção oriental da Europa. A porção oriental da Europa, aquelas regiões muito rebaixadas, elas são consideradas depressões absolutas. Os Países Baixos, a Holanda, por exemplo, é uma área de depressão absoluta. E existem outros lugares que as depressões estão acima do nível do mar. Portanto, são chamadas de depressões relativas. A depressão sertaneja, que fica logo após a um planalto, que vocês estão vendo aí na imagem, né, desse mapa aí, do mapa de Jurandir Roys,
com as 28 compartimentações, nós temos do lado da Depressão Sertaneja, vocês podem observar que nós temos o Planalto da Borborema. E aí é interessante a gente perceber o relevo atuando até no clima. Para quem não sabe, uma das explicações, além, claro, da região do sertão nordestino ser uma área de dispersão atmosférica, então nós temos uma área de alta pressão em que nós temos uma dispersão dos gases, então você tem o vento circulando, saindo, tirando a umidade da região, você tem os paredões do Planalto da Borborema. Se você olhar, por exemplo, nessa compartimentação, e você olhar no caso da porção leste para oeste, ou seja, de A para B, se você olhar da direita para a tua esquerda, você vai perceber que aqui desse lado nós vamos ter a planície costeira. E aí depois dessa planície costeira, onde estão os tabuleiros costeiros, nós vamos ter o Planalto da Borborema. Mais precisamente nesse ponto 10 aí que vocês vão ver na figura. E do lado, nós vamos ter o Planalto, né, da Bacia do Parnaíba e o Planalto da Borborema. E após isso nós vamos ter a Depressão Sertaneja, que é uma das compartimentações de Jurandir Roys. Então, o Jurandir Roys, ele vem trazer algo a mais na questão tanto relacionado a Zia Bissaber quanto o Haroldo Azevedo. Então, o Jurandir Roys, por ele dispor de mais técnicas, dele dispor de mais um conjunto mais inovador, ele vai conseguir fazer mais compartimentações, colocando o Brasil em 28 províncias geológicas, 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. E aí vem uma grande pergunta aí para vocês. Professor, mas será que eu vou precisar saber de todos os nomes dessas 28 planícies, dessas 28 compartimentações, 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies? Será que vai ter como? Obviamente que você não tem como decorar tudo, tem muita coisa para você decorar. E aí o macete é lembrar geralmente as posições. Por exemplo, o Planalto Amazônico, o Planalto Central, todo mundo sabe que é Brasília, a Planície Costeira, todo mundo sabe que é a área litorânea. Agora, por exemplo, um contexto Planalto da Borborema, você tem que estar lembrado que esse Planalto é Nordeste. Por exemplo, eu que estou dando aula e ministro aula no Nordeste, eu sou do estado de Alagoas, então automaticamente um dos planaltos mais importantes, que a região em que eu moro, é a região do Planalto da Borborema. Eu estou entre a zona costeira, né, as planícies costeiras dos tabuleiros, e obviamente indo mais para a esquerda no mapa, indo de A para B, indo de leste para oeste, eu fico mais na região ali próximo do Planalto da Borborema. Então são áreas que vai acabar influenciando dentro do meu complexo. Então, meio que você vai ter que estar lembrado. Por exemplo, ao centro, você vai lembrar que tem o Planalto das Guianas. E galera, lembrar sempre disso. O Brasil, ele é um país considerado de relevo envelhecido. Não é que nós não temos alguns pontos altos. É óbvio que nós temos algumas cotas altimétricas elevadas. Principalmente alguns picos. Aí nós vamos ter, por exemplo, as áreas mais elevadas no extremo norte do Brasil, justamente nesse Planalto das Guianas, e as partes mais elevadas nas regiões do sudeste brasileiro. Que o Zia Bissaber, ele vai utilizar esse contexto como sendo o chamado mares de morro, beleza? E na próxima aula a gente vai falar sim sobre as compartimentações, que seriam, no caso, quais são os tipos de planalto. A gente vai estudar, por exemplo, a região dos planaltos meridional, o planalto norte amazônico, que vem de norte a sul, o planalto que fica na região sudeste, e vocês vão perceber que nós temos algumas divisões dentro desses planaltos, beleza? Com isso aí a gente fecha a aula dos principais autores geomorfológicos do Brasil e daremos continuidade na próxima sobre as divisões e a estruturação dos planaltos no Brasil. Beleza? Forte abraço!